Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à terceira aliada para Share, que está no capítulo 12 de Devarim, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 29, e nós vamos ler até o versículo 19 do capítulo 13. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher barabanu mikol hamim venatan lanu et toratu. Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Quando o eterno teu Deus exterminar de diante de ti as nações para as quais tu estás indo para desterrá-las, e as herdares e habitares na sua terra, guarda-te de não te unires a elas, seguindo-as, depois de serem destruídas de diante de ti. E não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, de que modo serviam essas nações a seus deuses? Do mesmo modo também farei eu. Não procederás de modo semelhante para com o eterno teu Deus, porque todas as abominações que o eterno odeia, elas têm feito a seus deuses, pois elas até queimam seus filhos e suas filhas para seus deuses. Capítulo 13. Tudo quanto eu vos ordeno, isso cuidareis de fazer. Não acrescentareis, nem diminuireis a isso nada. Se um profeta se levantar no meio de ti, ou um sonhador, e te der um sinal do céu, ou um milagre da terra, e realizar-se o sinal ou o milagre de que te falou e te disser, vamos após outros deuses, que não conhecestes, e sirvamo-los. Não obedecerás às palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porque o eterno vosso Deus vos está experimentando, para saber se amais o eterno vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o eterno vosso Deus andareis, a ele temereis, seus mandamentos guardareis e a sua voz ouvireis. A ele servireis e as suas qualidades adotareis. E aquele profeta ou aquele sonhador será morto, porquanto pregou falsidade em nome do eterno vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e que vos remiu da casa de escravos, para vos desviar do caminho que vos ordenou o eterno vosso Deus, para andar nele, e eliminarás o mal do meio de ti. Quando te incitar teu irmão de pai, ou teu irmão de mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher de tua afeição, ou teu pai que é o teu companheiro como a tua alma, em segredo, dizendo, vamos e sirvamos outros deuses desconhecidos, a ti e a teus pais, dos deuses dos povos que estão ao teu redor, perto ou longe de ti, ou que estão a uma extremidade da terra até outra extremidade, não lhe cederás e não o ouvirás. E os teus olhos não terão piedade dele, nem te esconderás a sua culpa. Mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e a mão de todo o povo no final. E o apedrejarás e morrerá, pois procurou desviar-te do eterno teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de escravos. E todo Israel ouvirá e temerá, e não voltará a fazer uma coisa má como esta no meio de ti. Se ouvires numa de tuas cidades que o eterno teu Deus te dá para nela habitar, dizer, saíram homens ímpios do meio de ti e perverteram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos e sirvamos outros deuses que não conhecestes, e indagarás, investigarás e perguntarás bem, e se for verdade, se for certa a coisa que se cometeu, tal abominação no meio de ti, então ferirás aos moradores daquela cidade ao fio da espada, destruindo-a e a tudo o que estiver nela, e também os seus animais ao fio da espada, e todo o despojo dela juntarás no meio da sua praça e queimarás no fogo a cidade e todo o seu despojo, inteiramente em nome do eterno teu Deus, e será um montão de ruína para sempre. Não será reconstruída jamais, e não haverá na tua mão nenhuma coisa do anátema, para que o Eterno se aparte do furor da sua ira, tenha piedade de ti,
se compadeça de ti e te multiplique como jurou a teus pais. Porquanto obedecerás à voz do Eterno teu Deus para guardares todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, para fazeres o que é direito aos olhos do Eterno teu Deus. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'hayo lanatah betocheinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, Eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários desta aliá, iniciando pelo versículo 30. Guarda-te de não te unires a elas. Mais adiante, no capítulo 30, de 12 a 13, a Torá nos ensina que os mandamentos divinos não estão nos céus nem além do mar. Em nossos dias, além do mar tem um triste significado. Representa toda a velha civilização e nos recorda a aldeia judia com sua peculiaridade e espírito nitidamente judeus. Cruzar o mar, muitas vezes, tem significado romper a tradição e sacudir as obrigações morais e os deveres judaicos. Mas eis que aqui mesmo, deste lado do mar, aparece-nos a Torá, e com a sua severa, porém doce voz, que acalma as dores e cura as feridas, proclama entre nós: não estais além do mar. A Torá não depende de modo algum da civilização em que se acha, nem é produto de determinada cultura ou função de diversas épocas e circunstâncias. É a materialização eterna dos princípios espirituais que permanecem constantes através de todas as ideias. Guiar-se por ela não significa retrocesso ou reação, mas, ao contrário, um progresso até a realização dos seus fins. O reino do Eterno na Terra. A Torá exige de nós não concessões parciais, mas entrega total e íntegra. Não basta que a palavra de Deus esteja sempre em teus lábios e as orações em tua língua. Não incumbe ao homem toda a sua missão, senão por intermédio das mitzvot, preceitos. E não creia que Deus somente exige dele seus atos, mas também seu coração. Ou seja, do mesmo modo que em seus aspectos físicos o homem não pode dissociar as atividades mentais de sua realização prática, também em seu aspecto moral deve permanecer íntegro, podendo dizer: a minha felicidade, a do meu povo, a da humanidade inteira dependem de mim. O Midrash Yakut 940 diz que não se deve procurar a ciência sagrada nas pessoas, cuja vaidade vai até os céus e ultrapassa o oceano. O verdadeiro sábio não conhece o orgulho. Ele sabe muito bem que a sua ciência e inteligência jamais alcançarão o infinito e o absoluto. O conhecimento da lei sagrada só pode residir nas pessoas modestas. Versículo 31. Queimam seus filhos e suas filhas para seus deuses. O exegeta Rashi destaca a razão pela qual as nações que habitavam a terra de Canaã mereceram ser exterminadas e acrescenta que se os israelitas fizessem o mesmo, mereceriam igual castigo. O versículo 31 revela que a finalidade era o extermínio da idolatria cananeia e não os povos. Este detalhe está bem claro no livro do Êxodo, capítulo 34, 11 a 16. Muitas vezes a Torá se detém sobre este preceito principal, o de extirpar completamente a idolatria em todas as maneiras e formas que possa tomar. Ao entrar em Eretz Israel, os judeus deviam destruir todos os ídolos e imagens pagãs, para que estas não influenciassem o povo que tratava de instaurar um Estado a partir de um novo conceito de monoteísmo e ética da Torá. Capítulo 13, versículo 5. Após o Eterno vosso Deus andareis. Pergunta o Talmud: como é possível a um homem andar após a Shekhinah, presença divina, sobre a qual foi dito, Deuteronômio 4:24, o Eterno teu Deus é um fogo consumidor? Na realidade, isso significa seguir os atributos do Santíssimo, bendito seja, da mesma forma que ele veste os nus, Gênesis 3:21. Vós também os vestireis,
Da mesma forma que ele consola os aflitos, Gênesis 25:11, também vós consolareis da mesma forma que ele sepulta os mortos, Deuteronômio 34:6, vós também os sepultareis. Cifri, de Deuteronômio 49:85. Versículo 6. Porquanto pregou falsidade. O falso profeta era reconhecido se anunciasse alguma coisa em nome do Eterno e esta não se realizasse, conforme o capítulo 18, 22. Ou que, realizando-se, ele mandasse servir outros deuses. A missão de um profeta é instaurar a verdade e a justiça, regenerar a raça humana e não aconselhar a perversão como fez o feiticeiro Bilã, em Números 31:16. O profeta a quem o israelita deve obedecer é o cheio de virtude, de ciência e neutralidade, que pode discernir entre a justiça e a injustiça, que grita e repreende sem temor, tendo como razão da sua existência inteira a redenção da humanidade. Versículo 9. Não lhe cederás e não o ouvirás. Depois que a idolatria foi eliminada do povo de Israel, a profecia cessou entre os judeus, por volta do ano 535 antes da Era Comum. No início da Era do Segundo Templo, Malaquias é o último profeta israelita. Depois dele, o povo judeu não reconhece nenhum suposto profeta. Versículo 16. Então ferirás aos moradores daquela cidade. A lei que manda exterminar os povos de Canaã pela razão que dissemos, a mesma lei ordena aniquilar a gente e as cidades israelitas que adotarem o culto da idolatria. Se ouvires numa de tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá, para nela habitar, dizer: saíram homens ímpios do meio de ti e perverteram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos outros deuses que não conhecestes. E indagarás, investigarás, perguntarás bem, e se for verdade, e se for certa a coisa que se cometeu tal abominação no meio de ti, então ferirás aos moradores daquela cidade ao fio da espada, destruindo-a, e a tudo que estiver nela, e também os seus animais ao fio da espada, conforme Deuteronômio 13, de 13 a 16. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!